Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Nós agora estamos dentro do Extra Podcast, então venham seguir no Instagram, @Extra Podcast, e no Twitter, @Extra Podcast BR. E estamos nas principais plataformas digitais, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube e etc., saindo toda sexta-feira. Ou seja, toda sexta-feira você pode encerrar sua semana cansativa ouvindo pessoas reclamar do MasterChef. Olha que coisa boa, né? Assim você pode cozinhar a comida do final de semana escutando a gente. Eu sou o Rich, aqui ao meu lado tenho a Isa e a Gabi, e a convidada da semana, que é a Samantha, que já apareceu algumas vezes aqui com a gente, apareceu lá no começo. Seja bem-vinda, Samantha. Muita coisa aconteceu no MasterChef, né? Desde aquela primeira vez que você apareceu aqui. Oi, gente, boa noite. Verdade, muita coisa aconteceu. Favoritos se tornaram menos favoritos, pessoas certas eliminação se tornaram favoritas. Muita coisa mudou. Suas torcidas mudaram no decorrer desses episódios até agora? Nem um pouco. Eu sou e sigo sendo Edu desde criancinha. E Ana Paula, primeiro, porque ela é gaúcha e porque eu acho ela ainda maravilhosa, embora ela tenha despencado um pouco. Tudo pra mim. Eu ia dizer agora, Samantha, olha o bairrismo, mas até parece eu, que só basta aparecer um paraibano no reality show que já viste a camisa, sabe? Quem me escutou no Extra Podcast sobre a Juliette sabe. Então, né, esse lado aí tá aí sempre. Eu fiquei muito feliz esses dias também que eu descobri que a Ana Paula era aqui da cidade dos meus pais. Agora eu ando pela rua, olhando pros lados, ver se eu não encontro a Lena aí. A Gabi já anda Adorei. tentando procurar, tentando esbarrar com a Ana Paula no meio da rua. Boa estratégia, Gabi, uma boa estratégia. Exato. Mas vamos lá, hoje nós vamos comentar o 12º episódio. Pois é, gente, já chegamos praticamente na metade, ou sabe-se lá quantos episódios a Band vai querer fazer, né, dessa 8ª temporada, que foi exibido na terça-feira, dia 21 de setembro. O primeiro ponto que eu vou trazer pra cá é um ponto ainda não relacionado ao episódio em si, mas é que o programa teve a pior audiência da história. Segundo o site TV Pop, na terça ele alcançou 2 pontos de média, com picos de 2,3. Ele enfrentou o The Masked Singer Brasil, o Jogo da Libertadores e a Fazenda 13. Quero começar com a Samantha, que é a convidada. Samantha, o MasterChef tá definhando, né? Ou ele muda alguma coisa, ou talvez essa seja a última temporada dele. Bom, então, tem toda a questão de competir com futebol e outros programas muito mais interessantes, mas ainda tem um plus no MasterChef que você consegue ver todos os episódios inteiros na íntegra no YouTube. Então, o pessoal vai preferir assistir algum desses programas que não reprisa e assistir o MasterChef na internet, que é o que eu faço, né? Porque eu não tenho Band aqui na Holanda. Mas eu tenho que dizer, e vou dar minha primeira opinião impopular do dia, é que eu, particularmente, eu tô achando essa temporada interessante. Eu tô adorando as provas, né? Aquela prova do rouba presente eu achei sensacional. Mas eu tô achando essa temporada muito chata. Pouquíssimos jurados convidados. Eu não suporto essas pessoas que vão lá cantar ou falar coisas aleatórias, ou até mesmo Mohamed, que foi lá, cozinhou junto e depois não provou nada. Eu acho isso um saco. E o twist do mezanino, assim, ó, acabou com o programa pra mim. Foi legal nas 2 primeiras semanas, mas depois matou o programa. Tanto que eu escrevia sobre Masterchef e eu não consigo mais me inspirar para escrever sem reclamar desse maldito twist. Então eu acho que isso é uma sucessão de fatores que levou para essa audiência. Olha, tá vendo? Eu, Gabi e Isa chega aqui good vibes. A Samantha tá chegando com um banho de água fria na gente aqui. Mas a gente compartilha com isso porque todo convidado que vem aqui reclama dessas mesmas coisas também. O programa não tá sabendo lidar com essas twists, porque não é uma twist só, né? Sabe que a gente reclama do mezanino, mas até chegar a twist do mezanino, no episódio acontece mais umas 5 twists. Então fica uma coisa meio discrepante e tal, mas eu acho que pra mim o MasterChef podia começar mudando o dia e pra quarta-feira, porque não tem absolutamente nada acontecendo na quarta-feira no Brasil à noite pra gente assistir direito, que não seja um futebol. E quando o MasterChef esse ano foi exibido na quarta, a audiência foi boa. Então fica a dica, Band, não precisa levar pro domingo de novo. Leva pra uma quarta-feira, deixa a gente preenchido. Ou faz outra coisa, mas não cancela o programa não. E isso da Samantha falou que ela faz recaps, que ela faz as recaps mesmo, fazia no caso, e o povo ia cobrar as recaps nos posts da gente, Samantha. Tá vendo? Eu digo, vamos trazer a Samantha mais vezes aqui, porque agora o povo vai ter que escutar ela sim. O povo diz, eu não. Teve um comentário que falou, eu não vou me render ao podcast, pois a Samantha tá aqui, vai se render. Vai ouvir a voz dela e vai ver a avaliação dela, a recap dela falada agora. E você, Isa, o que tá achando desses números do MasterChef? Você agora quer ter mais contato com essa ala de dados entregues à
sobre o programa? Então, eu acho que tem muita gente que assiste pelo YouTube. Eu também assisto pelo YouTube às vezes. Mas, vou ser sincera, assim, é um pouco frustrante e é uma surpresa, assim, eu ficar sabendo desses dados, sabe? Porque, eu gostaria que o programa tivesse uma média melhor, sabe? E eu também estou gostando muito do programa, estou gostando muito das provas. Já reclamei aqui várias vezes sobre esse lance aí dos convidados também, mas a Band precisa fazer alguma coisa para melhorar isso, entendeu? Porque eu não vejo que essa pontuação indique que o programa é ruim. Muito pelo contrário, é uma das coisas boas que a gente tem na televisão aberta hoje. Mas precisa melhorar alguma coisa, né? Alguma coisa aí, eu não sei bem o que tem que ser feito. Eu super concordo com isso. O número da audiência do MasterChef não quer dizer que a temporada seja ruim. Pelo contrário, tá melhor do que outras que tiveram audiências melhores, por exemplo. Tá melhor do que a do ano passado, que foi uma bagunça. Tá indo bem. O problema é que a Band não tá sabendo gerenciar o MasterChef agora mais, né? O MasterChef ficou meio perdido, porque, gente, o programa passou um tempão em hiato, coisa que não acontecia desde sua criação, sabe? Então o povo criou uma expectativa em entregar uma temporada boa e tá falhando. Né, Gabi? O que você tá achando disso? Então, eu tô gostando bastante da temporada. Eu acho que o cast é bom. Eu tenho gostado bastante do cast. Eu sinto que, tanto na parte de cozinha quanto na parte de personalidade, por exemplo, ontem, né? Ontem não, terça, no pessoal que ficou ali pra prova de eliminação, eu já sofri, tipo, se alguém fosse sair, porque eu gostava de praticamente todos. Então, assim, eu gosto do cast, eu tenho alguns favoritos, mas eu gosto. Eu acho que eles cozinham bem. Há tempos a gente não via uma temporada de amadores com um nível tão alto de cozinha. Porém, eu acho que a Twist estragou muito da dinâmica do programa. E eu concordo muito com a Samantha a respeito dos convidados. Eu acho que tá totalmente fora. Não faz sentido nenhum os convidados, a forma como tá sendo conduzida a participação deles, sabe? Porque ficou claramente uma tentativa de audiência, né? Assim, trazer audiência pelos convidados, mas tem que trazer mais, além de só botar a pessoa ali em pé por 1 hora e esperar ela dizer tchau, obrigado e fui. Né? Mas pelo menos botaram eles pra comer, né? A Margarete comeu, o Léo Jaime comeu, então foram lá e não saíram de barriga vazia. Agora vamos chegar no programa, que teve prova em equipe de reproduzir pratos dos chefes. A Kellen, que venceu a prova, né, na semana passada, escolheu ser capitã da equipe amarela e pôde escolher os outros capitães, que ela escolheu Pedro para a equipe azul e Ana Paula para a equipe vermelha. Eles escolhiam os participantes para os outros times, ou seja, você dava para outro time quem você não queria no seu. Eu acho uma twist até legal. Mas depois veio uma twist que eu achei mais legal ainda, que foi trocar eles indo para o time que praticamente eles não queriam participar com eles. E ficou bem interessante, porque como a Ana Paula falou, quem é bom tem que ser bom com qualquer pessoa no seu time. Tá aí uma sacada boa. Ellen foi pro restaurante do Jacan, a Ana Paula foi pro restaurante da Helena Riso e o Pedro para do Fogaça. Que eu não vou falar o nome de nenhum restaurante, porque nenhum dos três está patrocinando a gente. Então todo mundo sabe os nomes deles, então vão procurar aí na internet. Enquanto eles patrocinaram, começa a citar. Mas e aí, Samantha, o que você achou dessa prova em si, começando pela divisão, né? Porque foi montando o time, depois mudou o time, depois foi para restaurante de jurado. Eu adorei. As provas em si, esse Masterchef, eu tiro o chapéu. Eles foram muito mais criativos, não ficou mais caixa misteriosa, prova externa. Então, essa prova em equipe eu achei sensacional. Eu estou um pouco familiarizada com isso porque eu gosto de assistir o Top Chef. E isso é muito comum do Top Chef norte-americano. Então, achei que a Kelly foi muito esperta. Primeiro ela se livrou do Sérgio de cara e do Pedro, né? Botou o Pedro, que nunca tinha sido capitão, para capitanear. E deu para ver que ela montou uma equipe que tem mais afinidade e com quem ela conseguiria trabalhar bem. Era o plano dela. Infelizmente, a coisa saiu à culatra. Eu achei que ela tinha pegado o time mais fraco, mas ela realmente se saiu muito bem. Tenho que dizer, aí desculpa aqui o momento merchan, mas eu acho que uma boa parte da Kelly ter tido sucesso nessa prova é o fato dela ser advogada, né? Porque advogada a gente tem que aprender a comunicar coisas que ninguém entende de uma forma que todo mundo entende, e eu acho que isso serviu muito bem para ela. A parte dos restaurantes eu achei muito legal, eu achei
na minha cabeça, que não cozinho direito, mas tudo bem, que o prato do Jacan era um dos mais complicados junto com o da Helena Risso. O dele tinha mousse, tinha um monte de preparo, tinha molho e etc. E eu acho que ela vem numa crescente e é uma que foi do lixo ao luxo muito rápido, né? Tá fazendo excelente trabalho. Gabi, e a Helena trouxe um prato vegano. A gente falou semana passada que você não estava aqui, né? No Potá, que foi a comida vegana foi exaltada da maneira que deve. Eu li até sua citação. E ficou interessante agora que até os chefes estão trazendo a comida vegana pra gente, né? Sim, eu tive uma percepção um pouquinho diferente da Samantha. Eu também, assim como ela, eu só cozinho, tipo, muito mais amadoramente do que qualquer pessoa que possa ir pro MasterChef. Mas a sensação que eu tive foi bem o contrário, assim, eu achei que o prato do Jacan era o mais simples de todos ali de fazer. Os outros eu achei que tinham uma quantidade maior de preparos e alguns preparos mais complexos, então a minha sensação era que o dele era o mais simples e eu gostei muito assim de ver, né, os 3 pratos. Eu acho que eram 3 pratos bem interessantes, assim. O que eu achei mais bonito de todos eles foi o do Fogaça. Então, quando eu vi aquilo que a equipe ali que ficou responsável pelo prato do Fogaça entregou, eu achei muito horrível, porque eu tinha achado o prato dele mais bonito. Então, eu realmente achei que ficou bem equilibrado entre o time ali que entregou o da Helena e o time que entregou o do Jacan. Eu, particularmente, gostaria, se pudesse escolher, se estivesse lá, de ir no restaurante da Helena. Eu ia curtir mais, assim. Não, e foi bem interessante mesmo. Tanto que a gente está se acostumando um pouco às provas que são mais destacadas serem as provas de eliminação. Essa semana eu achei o contrário. Eu achei que a prova principal, a primeira, né, que foi a de equipe, foi muito melhor de assistir, teve muito mais emoção, entregou tudo mais pra gente. A de eliminação foi só tipo, ok, foi só uma consequência, sabe? Não teve aquela coisa de, nossa, que a eliminação vai ser isso, vai ser aquilo. Não, foi uma coisa mais contida comparando, porque teve tudo. Isa, a prova foi uma confusão, porque a edição deixou a gente claro que a equipe azul seria só o puro caos, né? Sim. Achei que a edição foi bem coerente, assim, em mostrar pra gente o que a gente estava esperando. Assim. Porque eu acho que ficou bem claro o que iria acontecer. E eles mostraram isso mesmo, né, pra gente. Por mais que eu tenha odiado isso, porque eu queria muito, muito ver, assim, a estrela do Pedro brilhando nesse momento, sabe? E o povo lá, os participantes, achavam o Pedro forte, né? Porque eu me lembro que até o apelido dele, que eu tinha visto o apelido dele num story de um participante chamando ele de Wiki Pedro, né? Porque ele sabia de muita coisa. Até a Ana Paula chegou a falar isso no confessionário ao vivo. Mas infelizmente, Pedro, eu sei que você escuta a gente, eu sei que a gente tentaria passar um pano, mas como eu falei, a cozinha da gente tá sem pano, mas a gente vai ter que criticar. Pedro, que foi essa liderança? A liderança dele foi criticada do começo ao fim. Eu pensei que alguém quebraria o avental dourado e pegaria a liderança. Mas o Eduardo chegou a cogitar, né? O nosso novinho, a gente sabe que se um dia quebrar, pode ser nas mãos dele, porque ele fez isso. Pra mim, ficaria uma dica muito simples, que eu não sei como ninguém pensou nisso. Mas não sei se eu na hora também pensaria. Se algum dos 3 soubesse como, pelo menos assim, se empratava melhor ou se fizesse alguma coisa melhor, ele poderia dizer pra pessoa, olha, fulano, vai lá, quebra o avental dourado, você assume, eu faço isso porque eu sei como é que faz, porque eu tava lá. Sabe, se fosse uma jogada, Ana Paula parou no pé pra eles jogarem tanto, isso seria uma jogada sensacional, você fazer a outra pessoa quebrar pra você ir cozinhar no lugar, porque você viu o prato. Eu sei que era um risco enorme, mas tá aí um jeito de você burlar, entre aspas, né? Você jogar com o jogo em cima da própria produção. Então, pra mim, teria feito muito. Tipo, o Pedro tivesse dito: quebra ali que eu vou empratar. Sabe? Talvez em um empratamento tivesse diferente. Ele conseguiria entregar um empratamento melhor. Mas não sei se pensava nisso na correria. Mas fica a dica aí, gente, para as próximas temporadas. Se tiver, usem essa lógica. Mas vamos lá, Eu quero saber da Samantha. adorei, Né? seu safadinho. Gostei dessa. Aqui, eu anotei isso porque eu pensei nisso na hora que eu tava assistindo. Eu digo, se chegar na hora da gravação, eu não vou lembrar, não. Porque eu esqueço, né, gente? A pessoa esquece, a pessoa vai ficando velho, vai perdendo a memória um pouquinho dos fatos. Mas aí, Samantha, eu quero começar com você, que eu sei que você tem muito o que dizer dessa liderança, desse conduzir da equipe azul. Ai, socorro, vamos lá. Vamos ver se eu não falo meia hora. Então, eu acho o Pedro, como pessoa, um querido. Acho que ele sempre foi muito ético, muito correto, e acho que
não há ninguém odiável nesse cast, com exceção de alguns que já caíram e um que ainda está, né? Mas o Pedro, no geral, ele fez assim, estava indo bem, era um mediano com alguns momentos altos, né? Hype que foi para cima dele em alguns momentos. E a liderança dele foi a grande prova disso. Primeiro, eu tenho que, né, dar palmas pro Eduardo, que uma hora olhou pro Pedro, viu que ele estava deixando as pessoas fazerem coisas erradas e falou para ele, cara, para de fazer média e diz o que a gente tem que fazer mesmo, né? Porque ele deixou o Eduardo cortando cebola errado por quase 7 minutos, ele não corrigia quando as pessoas não estavam fazendo as coisas, como se isso fosse, sei lá, impactar o relacionamento dele com as pessoas. E nesse MasterChef, esse é um medo legítimo, né? Fica todo mundo com medo de pisar nos calos de todo mundo, porque a pessoa que você pisa o calo hoje pode ser que não vai te salvar no mezanino amanhã. E isso até é uma prova da própria Kelly, que colocou ele como capitão, porque ela ficou chateadíssima com ele por não ter salvado ela quando ele podia, no programa anterior. Então, a liderança dele foi assim, foi lamentável para quem tem praticamente a memória fotográfica que eles diziam que ele tem. Foi decepcionante. Eu imaginei que, nossa, queria conseguir explicar passo a passo. Ele não sabe se impor, ele não teve presença. Me pareceu que ele queria fazer mais uma política de boa vizinhança do que ser líder. E ele, naquela calma toda, no final da prova, quando o resto estava querendo se jogar pela janela, foi assim, desesperador para mim que estava assistindo. Mas vamos dizer uma coisa, né? Eu até não queria adiantar tanto o final. Ele quase foi salvo de novo. Me parece que ele não foi salvo pelo mezanino por apenas tecnicalidade ali do que aconteceu na hora. Mas para mim eu acho que estava na hora do Pedro ir, não precisava até ser agora, tinha mais um ou dois para sair, mas eu não acho que ele ia muito mais longe, não. Eu concordo com você, Samantha, com esses pontos que você levantou, porque realmente a liderança dele não foi muito boa, principalmente porque a liderança, por exemplo, se a gente tira por base a liderança da Kelly, que venceu, né, tava sensacional a liderança dela, sabe? Você olhava a liderança dela e dizia, essa menina tá arrasando, porque ela conseguiu driblar, né, gente? Convenhamos agora, vamos chegar na parte que ela falou que tem participantes para sair antes, a gente sabe muito bem que um deles chama-se José Sérgio, né? Porque, gente, o que foi aquilo? Isa do céu, que foi aquela tanta interrupção dele querendo praticamente passar por cima da capitã e dominar a prova. Eu mesmo fiquei impaciente, não sei como ela não tacou uma panela na cabeça dele. Chato, ele é chato. É esse o problema dele, entendeu? Tudo bem que eu acho que ele quer ganhar e vencer, não sei o quê, mas, meu, chega a ser falta de educação, sabe? Você interromper as pessoas daquele jeito. E eu não gosto dele. Eu queria só falar um pouquinho antes da liderança do Pedro, porque eu acho muito difícil, assim, falar sobre isso, sabe? Porque tem gente que não nasceu para ser líder e tá tudo bem, sabe? Nem todo mundo precisa ter essa habilidade de liderança. E eu acho que a Kelly jogou, sim, porque com certeza ela sabia que isso ia ser o ponto fraco dele, sabe? Então também, assim, palmas para ela, que jogou direito, jogou certinho, porque como a gente sempre fala, né, o MasterChef é também um jogo, e ela colocou a pessoa que poderia ali se distribuir de maneira negativa na liderança, sabe? Eu tenho lido algumas coisas assim, e a gente tem linha de querer que seja um bom líder. E as pessoas às vezes não nasceram para isso, sabe? E eu acho que ficou claro ali pro Pedro, coitado, que isso não é a praia dele. Mas o José Sérgio tem também uma coisa que irrita os outros participantes, né? Então, assim, antes eu tinha uma percepção de que talvez isso fosse uma coisa que a gente visse aqui de fora. Mas com esse episódio, assim, eu acho que ficou claro que outras pessoas também não gostam das atitudes que ele tem, né? E eu acho que isso não é positivo, não, porque ele vai ser muito visado. Não, o Márcio mesmo deixou claro, né? Deu uma patada nele durante o preparo mesmo. O Márcio não deixou passar batido, mas é isso mesmo. A Karen jogou, gente, porque você não pega uma pessoa que estava em risco de eliminação na semana anterior, no carro do Pedro, e dá um cargo de maior poder na semana seguinte, que é ser capitão de uma equipe. Sabe? Teve estratégia, porque você já vai com o emocional meio balançado, porque você estava na prova de eliminação a semana antes. E sabe que talvez as provas não sejam feitas com uma semana de diferença. Não sei como ficou esse esquema da pandemia na Band. Mas é uma pressão, você sai do quase ser eliminado numa semana pra ser capitão na outra. Nem todo mundo tem esse nervo tão bom aflorado de dar a volta por cima tão rápido assim.
Mas ficou balançado que a Kelly jogou bem. Ana Paula Padrão, você que não precisa se meter, viu, Ana Paula Padrão? Tá falando com algumas pessoas, tipo o Giovanni, que eu comento com um amigo meu, comento direto no Twitter com ele, falando disso, que ela tá se metendo demais, ela dá muita interferência. Tiago Leifert fazendo escola, né, com a Ana Paula Padrão, porque ela pede pro povo abrir o olho, pede pro mezanino, agora é hora de vocês jogarem. Não, Ana Paula Padrão, é a hora de eles jogarem como eles quiserem, não precisa você estar lembrando que aquilo é um jogo, eles sabem que estão. Ninguém tá ali cozinhando só por cozinhar, não. E você, Gabi, o que achou dessas lideranças e desse José Sérgio interferindo lideranças alheias? Eu acho ele um mala, né? Eu gostaria muito que ele já tivesse saído, por exemplo, no lugar do Pedro, né? Enfim, eu não gosto dele. Acho que o Márcio também era uma pessoa que poderia ter saído antes do eliminado dessa semana. Mas sobre a prova em si, eu gostei muito. Achei muito legal a dinâmica. Achei muito legal eles terem que... Porque o que eu achei mais legal é as pessoas terem que cozinhar um prato que elas não só nunca comeram, como que elas nunca viram, né? Então, tipo, tudo ali dependia... É quase como aquela prova de Survivor que você... tá todo mundo vendado, um líder gritando de cima do negócio e todo mundo tem que ir coletar as pecinhas, né? É praticamente isso. É como se a pessoa estivesse cozinhando, entre aspas, ali, cega, né? Porque ela nunca nem viu, nunca nem comeu. Então, eu achei a dinâmica da prova muito legal. Eu acho que a Kelly se saiu muito bem. E acho que ela se saiu muito bem desde a hora da estratégia lá de montar, enfim, os times. Como líder, o Pedro, em compensação, se saiu muito mal, né? Eu acho que vocês já pontuaram muito bem aí as falhas dele enquanto líder, né? Eu acho ele muito legal, assim, né? Porém, acho que ele realmente pecou aí na liderança dessa semana. Pedro, faltou liderança, realmente, nessa liderança e manejo. Tinha tudo na memória, mas não soube como manejar. E tinha um time bom, né, gente? Porque ele tava com a Raquel, com o Eduardo e com a Isabela, né? Então ele tava bem provido de participantes fortíssimos. Ali, se tivesse uma liderança boa, talvez eles teriam arrasado com tudo, né? Mas vocês não acham? Não deu. Vocês não acham que os participantes já chegam também assim, não acredito que Pedro vai ser o líder, sabe? Quando troca, porque é uma quebra de expectativa tanto para a pessoa que vai ser líder, quanto para os liderados, né? E ele falou aquele negócio de que colocou toda a fé dele no burrinho, mas não é no burrinho, é porque ele já tinha todo mundo, eu digo, né? Não só o Pedro, falando todo mundo desse episódio. As pessoas já tinham uma expectativa e aí chega essa quebra. Então, eu acho que as pessoas já chegam com um bloqueio, entendeu? Teve um confessionário do Eduardo falando que ele tinha gostado de ter sido Pedro justamente por causa da memória. Eu acho que foi uma questão de gerenciamento mesmo. Uma questão de gerenciar pessoas, né? Aí. E a Kelly mostrou que é muito jogadora ainda na hora de salvar, né, gente? Porque ela pôde salvar uma pessoa entre a equipe vermelha, que foi a segunda colocada. E ela salvou a Helena. O que eu gostei mais ainda foi na hora cortar para um confessionário da Helena, dizendo que não entendeu o critério, já que por amizade não foi. Eu gosto que a Helena é curta e grossa. Ela foi logo dizendo as verdades pra gente. Porque foi uma jogada. Pra mim, ela quis fazer isso pra deixar a prova da eliminação mais forte. Sabe? Porque, teoricamente, a Helena foi mais pra prova de eliminação e quase saiu em uma prova de eliminação. Ela não ia salvar a Daphne, por exemplo, porém deixar tudo mais forte. Então a Kelly realmente tá jogando bem, tá se mostrando uma grande estrategista, por mais que ela diga que não, por mais que se um dia ela vinha aqui e dizer que não, eu vou dizer pra ela, tava assim, porque tá na cara que tava assim, mas salvou a Helena. E na mini prova de 20 minutos, teve o Luiz, Ana Paula e Daphne tentando se salvar, fazendo um pesto, e o Luiz salvou. Essas provas são muito sem graça, né, Samanta? Assim, o que é que conta como uma vitória individual? Mas tá ok, 20 minutos salvou alguém e acabou essa história. A gente não tem nem o que avaliar das pessoas, né? Eu indo também da contramão, eu gosto muito dessa prova de fazer massa com molho em 20 minutos, porque eu acho ela muito bagaceira. Tu vai usar massa com massa pronta, vai ficar horroroso, porque ninguém faz uma massa que presta em 20 minutos, nem eu faço. Então eu até acho interessante pelo fator pressão, assim. Mas, pra mim, essa prova foi meio meh, porque tava lá 3 pratos iguais, não dava nem pra saber quem tinha sido bom, quem tinha sido ruim. Luiz levou, ele é um que começou muito forte, agora tá meio que oscilando. Não achei nada mal o resultado para ele. Só quero já aproveitar e fazer aqui meu comentário nesse momento sobre o que eu chamo de ailetização da Daphne. Não sei o que tá vendo com ela, né, de umas semanas para cá, que qualquer coisa ela tá se desestabilizando emocionalmente e tá se saindo mal. Essa semana isso ficou bem evidente, obviamente a gente vai falar mais
mais tarde. Eu sei que ela é nova, tem 19 anos, mas não sei o que está vendo com ela. Ela realmente está ficando muito fragilizada durante o programa. Mas, no geral, assim, prova padrão, já vimos antes, com carbonara ou com algum nome esquisito, mas mais do mesmo nessa prova. Mas na prova da eliminação também teve a prova da Torre de Quibe, que também não achei uma das provas mais marcantes assim do MasterChef. Não foi aquele caos que foi aquela prova passada do sorvete, né? Não foi a prova da equipe dessa semana mesmo, que eu falei que foi muito mais chamativa e teve mais entretenimento pra gente. E aí, Gabi, o que você achou dos participantes fazendo a Torre de Quibe? Eu queria comentar rapidinho sobre o pesto, que uma coisa que me chamou muita atenção, que eu fiquei... me causou um pouco de estranheza, foi porque o Luiz comentou o tempo todo que ele ia fazer um pesto de coentro, né? E ninguém mencionou que tinha gosto de coentro no negócio. E o Jacan, inclusive, fala, quando ele vai avaliar, que sentiu um pouco, que achou que o manjericão poderia estar mais presente. Então isso me causou muita estranheza. Não sei se ele mudou de ideia no meio do caminho e usou manjericão e a edição não mostrou, enfim. Porque são duas coisas bem diferentes, né? E coentro tem um gosto muito marcante, assim, e, enfim. Foi uma coisa que acabou me chamando a atenção nessa prova. Sobre a Torre de Quibe, eu tava assistindo com a minha irmã e quando eles tiraram aquilo, assim, eu não sei se isso é comum em alguma região do Brasil ou enfim, eu nunca tinha visto, ela também não, então a gente ficou surpresas, né, com a prova, assim. Eu achei legalzinha, não achei, assim, nada de outro mundo, mas também não achei horrível, sabe? Achei ok, né? Era algo diferente, algo novo que a gente nunca tinha visto. Dentre as coisas, assim, mais novas e estranhas, eu achei que foi até ok, porque eu esqueci o nome daquilo, mas que eles fizeram no dia que o Zeca Camargo estava de convidado, era algo muito mais bizarro, por exemplo. Então, o eu tamborim. achei... Exato, Tímpano. então eu achei... Tímpano. Tímpano, isso mesmo. Desculpa. Então, eu achei até ok, assim, sabe? Como eu falei, a graça ficou no começo. E vocês, o que achou da prova da eliminação? Eu adorei. Eu, inclusive, peguei a receita, farei. Que vem, vocês verão aí nas minhas redes sociais, a Torre de Quibe. A primeira vez que eu vi, eu falei, meu Deus, isso aí vai dar muito trabalho. Mas, na verdade, aí eles foram me explicando, e na verdade não é tão difícil assim. É que eu acho que é uma... Do mesmo jeito que foi o tímpano, é uma cozinha que as pessoas talvez não tenham tanto intimidade. Então, na verdade, não é tão difícil assim. Mas causou um choque ali. Mas aí, conforme eles foram explicando, eu achei muito legal a ideia, gostei demais. E eu fui procurar mais informações, assim. Fui atrás para saber a história desse prato e eu gostei muito e vou fazer aqui em casa. Eu já tinha falado isso algumas outras vezes, eu gosto dessas provas tipo mini prova, sabe? Do estilo mini prova, assim, pressão. Porque é pressão, ai, ia falar palavrão. É isso, sabe? Ou a pessoa vai lá e faz, ou não faz. Não tem muito meio termo. Eu gostei. Foi uma das provas mais fracas que tivemos, sem dúvida nenhuma, não quero dizer que foi ruim. Adorei a quebra de expectativa, porque eles estavam esperando confeitaria e receberam uma torre de quibe. Para mim, o charme realmente ficou no tempo, porque me parece que 45 minutos para 5 preparos, por mais simples que eles sejam, não é algo fácil, né? Mas a prova em si, fazer a torre em si, não é muito trabalhosa, até porque eles podiam fazer uma prova pequenininha, uma torre pequenininha. E achei tudo assim, muito protocolar e até muito normal. Eduardo, obviamente, está ali para provar que a minha torcida é muito merecida e levou a prova, fez... A aparência da torre dele parecia muito apetitosa, sendo bem franca. E aí, aproveitando para falar um pouco da Daphne, eu fiquei assim, desapontadíssima, porque você não vai saber fazer tudo, isso é impossível. Vai ter comidas que você vai ter mais afinidade e comidas que você vai ter menos afinidade. Mas eu acho meio estranho uma pessoa como a Daphne, que já conseguiu aprender a fazer coisas que ela nem tinha feito antes na vida, ter tido tanta dificuldade para fazer um quibe, que não é uma coisa assim do outro mundo de se fazer.
Mas no geral, também uma prova normal, achei divertida, mas nada de especial. Prefiro muito mais o começo também. Olha, esse momento agora é para os fãs de Eduardo, ou seja, para Samantha, né? Os Eduardos vão adorar aqui agora, porque o Eduardo venceu a prova, como todo mundo sabe. Ele totalizou 4 vitórias em desafios eliminatórios. Ele tem mais disso, ele tem 6, se eu não me engano, no geral. Mas, naquele momento Data Rich, que eu toda a semana retrasada trazendo dados para todo mundo, ele, com mais uma vitória eliminatória, ele se iguala a Maria Antônia, da 5ª temporada, Walter, da 4ª temporada, e Elisa, da 1ª, com 5 vitórias em desafios eliminatórios. Ou seja, a gente tá no 12º episódio ainda. Tem como ele alcançar esse povo tranquilamente. E o recorde ainda, de quem mais venceu provas eliminatórias, é do Léo Young, da 3ª temporada. Ele venceu 6 provas. Ou seja, nessa manta, tem como seu favorito, sim, vencer umas 7, 8 provas eliminatórias e se despontar aí como a grande revelação desse Masterchef até agora, porque tá difícil, gente, parar o Eduardo. Até numa semana que a gente pensa que o Eduardo tá ok, porque, por exemplo, esse episódio não parece um episódio que o Eduardo venceria, sabe? Não tava com ares de teve a vitória do Eduardo nele. Como nos outros, parece ser que ele fala mais, que ele dá uns confessionários mais de tipo de que tá arriscando, fazendo não sei o quê. Nesse não. Nesse eu pensei que, sei lá, outra pessoa ganharia, ele teria destaque. Tudo bem, ele não seria eliminado, né? Porque não tava com cara da eliminação dele. Mas tá aí. Mais uma vitória pra conta e mais um segundo lugar pra Isabela. E Raquel também, que é a única até agora que não venceu nenhuma prova dentro dos que estão no cast ainda. Tá faltando a Raquel ter aquele destaque dela, porque ela ficou em altos desempenhos, mas a vitória que o programa foca muito nisso, a Ana Paula Padrão sempre dizia isso, quando antes era patrocinado pelo Carrefour, que valia dinheiro, né, cada vitória. Era algo que era jogado na nossa cara toda semana. Mas ficou interessante aí esses dados aí jogados pra gente do Eduardo, porque é um fenômeno, menino, Eduardo. Não tem 34 milhões de seguidores no Instagram, mas é um fenômeno. E nos piores desempenhos, tivemos... Você quer falar uma coisa, Samantha? Desculpa ter te interrompido, eu só ia dizer que eu espero que ele não ganhe 7, 8 provas para depois terminar eliminado de alguma forma escrota, que é o que tende a acontecer com certos participantes, tipo o Walter, que eu até hoje não me conformo. Desculpa. Mas tem um confessionário do Eduardo que não sei quem levantou, não sei se foi a Isa, não sei se foi a Gabi, não sei se foi a Laura, algum outro convidado que veio aqui e disse que ele já deu a deixa que ele queria chegar na semifinal. Aquilo pode ser um presságio, né, que ele possa ser um vetado da final. Porque seria, né, a gente entrar como a Raquel da 3ª temporada, como o Walter, que a Samantha citou. Então, não sei, mas eu acho que, gente, coitado, ele não merece, gente. Ele tá com uma trajetória muito boa pra ser barrado, gente, sinceramente. Foi a Laura que veio com essa teoria. Vai ser um podcast muito amargo. Se prepare, bandeirantes, porque se isso acontecer, vocês vão pagar caro nesse podcast. A gente vai estar muito revoltado. Eu trago a Samantha aqui também. Eu reúno todos os Eduardos do Brasil nesse podcast. E a gente desce além em vocês. Mas olha, os piores desempenhos foram da Ana Paula, da Daphne e do Pedro. A Daphne foi salva pelo mezanino. Entre aspas, a Daphne foi salva pela Ana Paula Padrão, né? Porque o mezanino tava meio difícil aí de se decidir. Foi quase um momento Juliana Reis salvando a outra lá. Eu me esqueci o nome, desculpa, eu esqueci o nome. A Juliana Reis salvando lá. E ficou bugado porque ela ficou. O povo bugou. Porque o povo fez, ia pro Pedro agora, a Raquel falou, vocês deviam ter sido mais rápidos. Realmente, deviam ter sido mais rápido. O povo faltou estratégia. Gente, Samantha foi uma bagunça nesse mezanino, só comprovou que a twist é toda errada. Sempre é. Foi desde o início, né? E veja bem, a Helena falou lá, Daphne, porque contou errado, daí eles começaram a se reorganizar, daí, não, vai ser a Daphne. Tipo, o povo deram um poder supremo, praticamente, para uma pessoa aleatória, que não foi destaque, não foi nada no episódio, não fez porra nenhuma. Eu odeio esse twist, eu realmente odeio esse twist. Pior, ele podia ter sido um bom twist se ele tivesse sido melhor utilizado e melhor pensado, sabe? E não só odeio esse twist, eu também odeio o twist maldito que ficou semanas a fio quando tinha o bolão, o vencedor da prova salvar os medianos. Isso acabou com o programa para mim. Porque, primeiro, você não tem mais a perspectiva dos chefes, né? É uma pessoa aleatória que sobe os medianos para cima, lá, o bolo dos medianos. E, segundo, nem sempre quem tá lá, né, da turma dos medianos realmente merece. Tem sempre quem é um pouquinho melhor do que o outro, mas a pessoa que tá salvando não sabe quem é um pouquinho melhor do que o outro, porque ela não provou os prazos, então tá salvando lá no critério da afinidade. Esses dois twists que teve, principalmente mais no início do programa,
Ai, assim, ó, tirou muito do prazer em assistir o programa, sabe? Muito, porque tu não tem a menor ideia de como uma galera tava indo até esse momento que eles só estão salvando um ou dois. E veja bem, não é o chefe salvando, ainda é a pessoa. Eu acho isso um problema. E veja bem, agradeço aos céus por ter dado aquele bug do milênio e terem salvado a Daphne, apesar da highlightização dela, eu ainda acho ela melhor que o Pedro, né? Porque o Pedro, depois de uma liderança catastrófica e de uma prova meh, e já ter sido salvo outras vezes, seria salvo de novo. Então, muito bom que esse twist flopou dessa vez pro bem do programa. E eu acho que se tivessem salvo Pedro, a Daphne não teria sido eliminada. Teriam dado um jeito maior de evidenciar o motivo dela ficar. Porque eu acho que, de enredo, o programa sacrificaria tranquilamente a Ana Paula, sabe? Então eu acho que a Daphne e o a permanência da Daphne e do Eduardo é muito bom, porque a única twist que realmente tá fazendo valer a pena são os kids que vieram de novo, sabe? E um pouco o Heitor que veio da temporada passada, que era rápida, que ele tá durando até agora também. Então tá sendo uma twist bem valorizada. Esse bug foi sensacional, porque foi muito um cara de que o povo fez, eita, não, realmente, se a gente deixar a Daphne ali, pode eliminar alguém forte. Mas eu não sei, mas o Pedro realmente pagou caro, porque se ele tivesse se salvado no sentido de feito o melhor prato ou tido um alto desempenho, aí tinha bagunçado tudo, né? A gente fazia ideia que aquele povo do mezanino ia salvar, porque ele não estaria ali. Porque pelo começo do episódio, pelo desempenho na prova em equipe, o Pedro já chegou na prova da eliminação eliminado. Cabia a ele reverter aquilo ganhando a prova. Mas não foi o que aconteceu. E a Daphne realmente, como falou isso, eu gostei desse termo que a Samantha falou, a elificação dela, né? Porque tá aparecendo com isso. Mas é muito esquisito o que o Mezanino tá fazendo. Eu vou falar pela quarta vez nesses 12 episódios que eu acho que se eles quisessem fazer esse twist do Mezanino salvar um, pra mim, eram as 3 pessoas que sempre ficam no alto desempenho, que são 2 do alto desempenho e a que venceu, provarem os pratos dos 3 piores e salvarem um. Daria pra camuflar, daria pra iludir a gente, telespectador, de uma melhor forma, dizendo, pelo menos eles provaram um prato daquele povo, sabe? Dá pra fingir que aqueles 3 só estão salvando aquilo pelo prato, podia ser por amizade, por tudo, mas pra gente tá sempre a sensação que é a culinária que tá prevalecendo. E é isso que o MasterChef tem que ser, um reality show culinário, de convivência, a gente tem a Fazenda, tem o Big Brother, tem 50 reality shows na Netflix, mas de comida no Brasil mesmo bom, só tinha o MasterChef. E essa ideia seria sensacional, porque ela ainda ia ficar uma torta de climão, porque eles iam, tipo, salvar, por exemplo, por afinidade, por amizade, por sei lá o quê, e eles iam justificar que estavam escolhendo pelo sabor da comida. E os chefes também iam ter comido, iam ter dado o parecer, então muitas vezes ia acabar gerando esse constrangimento aí sobre caso acontecesse esse tipo de coisa, né? Então acho que seria bem legal. Sobre os outros pontos ali do mezanino, né, do que rolou, eu discordo um pouco que o programa teria dado outra forma de salvar a Daphne. Eu acho que não teria. Eu acho que a forma que a Band encontrou de salvar a Daphne foi usando a intervenção da Ana Paula ali, tá? Eu acho que eles iriam voltar atrás, eu acho, quando eles começaram ali a recalcular, a perceber, enfim. E aí, Raquel e Ana Paula juntas resolveram salvar. A Helena, vocês sabem, eu sempre falei muito bem da Helena aqui, mas eu não gostei muito da atitude dela de querer combinar ali com o Heitor de eliminar a Daphne, porque, obviamente, que é porque eu gosto da Daphne, né? Mas eu achei que, enfim, eu fiquei feliz que o plano dela deu errado ali, que a Daphne acabou sendo salva, apesar do kibe dela ali, a torre de kibe dela, ter sido uma das coisas mais feias, enfim, horrorosas, né? Parecia muito feio mesmo. Por isso que eu acho que também não teria salvação, porque o sabor não parecia estar bom, não era só aquelas coisas, tipo, feias e que são gostosas, sabe? Não tava bom também. Então eu acho que ela, não sei se ela teria se salvado. E sobre ela tá chorando muito e tal, eu acho que talvez vai pegando um pouco também, assim, sabe? Eu não sei, talvez algum de vocês saiba, mas eu não me aprofundei muito nisso. Se eles tiveram que ficar esse tempo todo confinados em São Paulo e tal. E eu acho que, dependendo da personalidade da pessoa, e ela pode. A pessoa, tipo,
tendo que ficar em quarentena, sozinha, durante todo o tempo de gravação, a própria pressão do programa. Talvez, tipo, no começo ela conseguia lidar um pouco melhor com as coisas, mas tudo vai pesando um pouco mais, sabe? Então eu acho que talvez possa ser um acúmulo de situações e de estresse que acabaram deixando ela mais sensível assim. E aí, já para finalizar meus comentários, assim, sobre a eliminação do Pedro, eu gostava dele, mas de quem acabou ficando ali embaixo, né? Eu fiquei feliz que acabou sendo ele, das opções ali, né? Porque eu gostava mais das outras. E para mim, o melhor comentário foi o que ele fez no Twitter no dia seguinte, que ele comentou que mais triste do que de ter sido eliminado, ele era com as pessoas que estavam chamando ele de heterotop depois do VT que ele ganhou. Então, esse foi para mim o auge assim, da eliminação dele. O dia de Pedro foi que ele ganhou, realmente foi o VT dele essa semana. Eu até pensei assim, gente, ele não teve VT ainda, vai sair sem VT? Veio aí o VT dele. Né? E vocês, o que achou desse resultado, a eliminação do Pedro? Eu estou devastada. Estou devastada. Eu não sei se eu tenho obrigação de ser imparcial aqui nesse podcast, mas gosto de pensar que não. Gosto de pensar que eu posso ser parcial o máximo que eu puder. E eu gostava muito da participação do Pedro. Ele era uma pessoa que eu admirava muito como um cozinheiro, uma pessoa que não ficava na loucura, sabe? Naquele estresse todo, naquele nervoso e tal. Então era uma calma ali que eu sempre gostaria de ter também. E eu torci demais pra ele, gente. E eu tô muito triste, assim, que ele saiu. Qualquer um dos três que tivesse saído naquela eliminação, eu iria ficar mal, assim. De verdade, sabe? Se fosse a RuPaul Mas apresentando o Masterchef, teria dito sobe os três, aí teria olhado lá pra cima e José Sérgio, desce aqui, você tá eliminado. Porque quem assistiu o RuPaul pegou a referência de uma temporada que eu citei agora. Então, teria feito isso tranquilamente, teria dado a louca ali, twists ali. se fosse Mas eu... quem sabe não tem mais. Quem sabe não tem repescagem, né, Isa? Porque Masterchef tem repescagem, não teve ainda, né? Quem sabe? Eu iria falar exatamente isso, sabia? Eu ia falar que Pedro é um candidato ótimo para uma repescagem, se tiver. Entendeu? E ele e também o Márcio. Mas o Márcio ainda tá no cast, você tá eliminando o coitado. Eu Coitado, Isa, já não tem confessionário, você tá eliminando Você corte essa parte. Eu esqueci o nome do menino que foi eliminado, que a gente falou que não era pra ter saído. Não corta, foi a melhor parte. Ela eliminando o Não Marcos. corto nada, não corto nada. Vai tudo isso aqui na edição final. Como ele chama? Tássio? Ai, caramba, vou ter que ver, peraí. Tá, mas enquanto a Isa tenta descobrir o nome de um participante do Masterchef, a gente vai falar dos confessionários que o Lorde faz o levantamento pra gente. E, gente, vocês vão ter uma surpresa, viu? Porque, olha, o top 3 de quem falou mais foi Ana Paula, Isabela e Eduardo. Eu tô falando o nome assim porque, assim, o Eduardo foi o que terceiro colocado com 20 confessionários. A Isabela foi com 24. Aí você pensa, nossa, a Ana Paula falou quanto? Gente, a Ana Paula teve 36 confessionários nesse episódio. É o maior número de confessionários no episódio desse ano, se eu não me engano. Então, tá aí. Seria uma favorita vindo? Porque por mais que a Kelly esteja brilhando, a Ana Paula, ó, ganhando mais destaque agora. 36 confessionários, gente, não é um número pequeno, não. Porque se a gente pega quem falou menos nesse episódio, tem a Raquel com 7, o Márcio com 4, que, tá vendo isso? Ele não tá eliminado ainda. E o Heitor com 0. O Heitor ganhou uma prova, teve um destaque e depois foi esquecidíssimo pela edição. O top 3 geral, né? Com 12 episódios exibidos até agora, tem o Eduardo em primeiro lugar com 161 confessionários. A Ana Paula deu uma saltada enorme e ficou com 156. E a Isabela com 147. Tem áreas de top 3, se você olhar assim, é um top 3 interessante, né? São 3 pessoas que eu viria na final, por exemplo, que eu viria na semifinal até agora. Se bem que tem um cast, e esse cast a gente pensa em mais 5 pessoas que podem chegar na semifinal. E os que falaram menos foi a Daphne com 73, a Raquel com 55 e o Márcio com 54, que é da questão de... A parte do confessionário tem a parte de quem vai render muito, né, no programa, e também tem a parte daquilo de, por exemplo, por mais que a Daphne, por exemplo, cozinhe bem, ela não rende tantos confessionários como o Eduardo, que já é extrovertido por natureza diante das câmeras, como a gente sempre fala esse ponto dele. Mas é bem interessante. Antes de terminar, eu quero saber se Isa achou o nome do participante que ela quer que volte à repescagem. Achou, Isa? Achei, é o Renato, tá bom? Renato, se você estiver ouvindo, me desculpa, minha memória é muito ruim, tá?
Mas você estava na minha cabeça, no meu coração. Porque de Tássio pra Renato tem uma mudança drástica de nome, de letras Jesus! aí, viu, Isa? Você não está muito bem preparada pra esse nome agora aí. Ai, credo. Eu seria uma péssima apresentadora, gente. Vocês têm alguma mais consideração aí? Samantha quer falar alguma coisa? Gabi, Isa? Bom, eu não sei quem é Renato, tô tentando me lembrar quem é ele quando ele foi eliminado, então não é só você, eu não me lembro quem ele é. Mas acho que a respeito do programa, não tenho mais muito o que dizer, não. Eu só espero que a Daphne, eu queria até contar isso, não sei se vocês viram, mas a Daphne fez um post no Instagram no dia do episódio, um dia depois do episódio, fazendo um desabafo de como ela não estava se sentindo ela mesma e com medo de ter desapontado as pessoas que torciam por ela, e até ela falou que ela poderia pagar depois. Eu até achei que ela ia ser eliminada, né? Quando eu vi aquele post. Tá com uma cara de desistência isso aí, espero que esteja errada. E a gente não pode se esquecer, por mais que a gente faça umas piadas e tal, que, né, a garota tem 19 anos, ela tem um jeito muito introvertido de ser, até no Kids ela parecia ser assim, né? Então, espero que ela encontre o eixo, porque ela tem muito talento e ela merece ir longe. E é carismática do jeitinho dela, assim, ela parece ser bem gostável. O cast todo ama essa menina, né? Assim, todo mundo fala super bem dela, então... Daphne, muitas coisas boas pra você. E vem aqui nesse podcast falar com a gente, Daphne. Vem aqui que a gente ama todo mundo nessa temporada. Menos uns 2 participantes. Daphne! Quando a gente não esquece o nome do participante, né, Isa? Ai, para com isso, vocês pegarem no pé. Eu não tinha visto o post, eu fui ver agora e eu fiquei passada, tá bem com cara de desistência mesmo. Se por acaso vier acontecer, né? Espero que ela consiga ficar bem. Eu acho que eu não tinha visto e tudo que eu falei ali sobre como eu achava que talvez ela estivesse se sentindo e por isso que ela tava mais chorosa e tal, realmente tem muito a ver, assim, com o que tá escrito na legenda do post. Então eu acho que talvez seja realmente isso que tá acontecendo, assim, com ela. A minha aposta, se tiver uma repescagem, é na volta da Amanda, tá? Eu apostaria que a Amanda volta numa repescagem, caso venha a ter. E no mais, eu não tenho mais nenhum comentário pra hoje também, não. Era isso. Imagina, a Amanda não ganhou nenhuma prova, foi pra várias provas de alimentação, saiu por quase várias vezes, aí inventar de ganhar uma única prova do programa, a repescagem. Nossa, seria um plot twist enorme na nossa cara, né? Então, pode mais da Daphne. Olha, mas se vocês querem uma teoria da conspiração, a Daphne usava a foto dela como participante do MasterChef no Twitter. Ela parece, se não me engano, é a única que não tá usando mais, viu? Tá usando uma foto dela normal. Quem é Então, Daphne? não sei, porque eu geralmente marco os participantes quando sai o podcast no Twitter. A Daphne não tava com a foto como participante. E isso não é agora, sabe? Já faz uns 15 dias ou um pouco mais que ela já trocou a foto do Twitter dela. Mas, né, o Twitter foi abandonado pelo MasterChef. O MasterChef gosta do TikTok agora. Abandonou a melhor rede social do mundo, por isso tá flopando na audiência, viu, Band? Soltou a mão dos twitteiros, deu nisso. Mas é isso, semana que vem tem mais. Obrigado, Samantha, por mais uma participação. Você vai voltar de novo, vai sim voltar de novo, vai voltar antes da final, por sinal. A gente quer você aqui mais vezes, porque você que dá esse banho de água fria em mim, Isa, em Gabi, que a gente vê coisas boas, você tem que mostrar o lado ruim do MasterChef pra gente. Tem que mostrar mesmo. E alegrar os seus fãs que pedem pra você escrever, como eu falei no começo, tem agora a Samantha versão áudio. Ok, muito obrigada pelo convite. Sempre estou pronto para participar. Às vezes não dá, né? Porque aqui é quase 10 da manhã. Eu me senti inspirada em saber que eu tenho fãs aí no podcast, então vou ver se eu me inspiro a escrever um resumão, alguma coisa do que aconteceu, um sobe e desce. Porque, olha, tá difícil escrever sobre o MasterChef esse ano, pelo menos para mim é mais fácil falar, a gente flui melhor falando, mas quando tu escreve, tu vê que em todos os posts tu tá sempre escrevendo a mesma coisa, reciclando piada, sei lá, sabe, bate um pouco aquela coisa de, por que eu tô fazendo isso? Isso aqui tá chato, né? Mas vou tentar encontrar minha musa inspiradora aí. Muito obrigada por me terem novamente no programa, me chamem quando quiserem e também me chamem na final, porque eu vou adorar meter bala nos pratos de todo mundo, afinal alguém tem que reclamar nessa vida. É porque a gente encontrou nossa era Malibu. Esse podcast tá muito um amorzinho a gente nesse ano. Nos anos anteriores a gente tava muito mais revoltado, mas a gente descobrimos nosso coração. A Isa, quando entrou fixa, deu uma arma de tranquilidade pra gente, né, Gabi? A gente era muito mais amável.
comentando Masterchef. Mas é isso. Sim. Quem quiser mandar um e-mail pra gente é extrapodcast@gmail.com e até a semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.